Há muito tempo no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu em um momento difícil para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era o rei do Egito, temia o aumento de seu número. Então ele fez uma regra malvada. Todos os bebês meninos israelitas deveriam ser levados embora. Mas a mãe de Moisés não queria que isso acontecesse com seu bebê. Então, ela teve um plano corajoso. Colocou Moisés em um cesto e o colocou gentilmente entre os juncos, ao longo do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto se banhava no rio. Ela sentiu pena do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe do Egito, embora fosse realmente um israelita. Quando Moisés cresceu, viu como o faraó tratava mal os israelitas. Eles eram forçados a trabalhar duro e muitas vezes eram espancados. Isso deixou Moisés chateado. E um dia, ele matou um guarda egípcio que estava espancando um escravo israelita. Depois disso, teve que deixar o Egito. Então ele fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então algo incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus disse a Moisés para voltar ao Egito e pedir ao faraó que libertasse os israelitas. Voltar ao Egito não foi fácil. O faraó não queria ouvir Moisés. Então Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia rãs por toda parte, insetos e até escuridão durante o dia. Finalmente, após a última e mais triste praga, o faraó concordou em libertar o povo israelita. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Mas a jornada deles ainda não havia terminado. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e os seguiu com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se dividiu ao meio e os israelitas atravessaram em terra seca. Depois que estavam seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas finalmente estavam livres. Eles viajaram por um longo tempo para alcançar uma montanha especial chamada Sinai. Lá, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que eram regras importantes sobre como viver e ser bom uns com os outros. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e milagres. Ele começou como um bebê em um cesto e cresceu para ser um grande líder que ajudou seu povo a encontrar liberdade e mostrou-lhes o caminho para viver gentil e justamente. No princípio, antes de qualquer outra coisa existir, só havia Deus. Então, Deus decidiu criar o mundo. A Bíblia nos conta essa história incrível no livro do Gênesis. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E a luz apareceu, separando o dia da noite. Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus criou o céu, separando as águas debaixo do céu das águas acima do céu. No terceiro dia, Deus reuniu as águas debaixo do céu em um só lugar, e a terra seca apareceu. Ele chamou a terra de terra e as águas reunidas de mares. Então, Deus criou plantas, árvores e flores para cobrir a terra. Tudo começou a ficar colorido e bonito. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar durante o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Ele as colocou no céu para marcar dias, estações e anos. No quinto dia, Deus encheu os mares de peixes e outras criaturas aquáticas. Ele também criou pássaros para voar pelo céu. Deus viu como eram maravilhosos e disse-lhes para se multiplicarem e encherem os mares e os céus. No sexto dia, Deus criou animais de todos os tipos para viver na terra. Havia animais grandes e pequenos, selvagens e dóceis. Então, Deus fez algo muito especial. Ele criou pessoas, um homem e uma mulher, à sua própria imagem. Ele lhes deu todo o mundo para cuidar. Disse-lhes para cuidarem dos animais e das plantas e para terem filhos, para que as pessoas pudessem encher a terra. Finalmente, no sétimo dia, Deus terminou seu trabalho de criação e descansou. Ele abençoou este dia e o tornou sagrado, porque foi o dia em que ele descansou de todo o seu trabalho de criação.
Essa é a história de como Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no 7º. É uma história de como tudo começou e como Deus fez nosso mundo com tanto cuidado e beleza. Isso nos lembra que tudo no mundo, desde as maiores montanhas até as menores criaturas, faz parte da incrível criação de Deus. Há muito tempo, quando o mundo não era tão bondoso e bom, viveu um homem chamado Noé. Ao contrário dos outros ao seu redor, Noé era de bom coração e vivia uma vida de bondade em um mundo cheio de travessuras e maldades. A terra estava cheia de pessoas egoístas e cruéis, causando danos e tristezas, mas Noé era diferente. Ele se importava com os outros e vivia retamente, destacando-se em um mundo de problemas. Um dia, Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Entristecido pelo estado da terra, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para purificá-la. No entanto, Deus viu a bondade de Noé e quis salvá-lo, sua família e as criaturas da terra. Deus instruiu Noé a construir um enorme barco, uma arca grande o suficiente para sua família e um refúgio seguro para os animais. Apesar da incredulidade e zombaria dos outros, Noé trabalhou incansavelmente construindo a enorme arca. Em um evento extraordinário, pares de todos os tipos de animais começaram a chegar. Leões, elefantes, pássaros e até pequenos insetos. Eles vieram para a arca como se guiados por uma força misteriosa, prontos para serem abrigados do iminente dilúvio. Então a chuva começou. Começou como uma garoa e logo se transformou em um dilúvio torrencial, cobrindo a terra de água. Seguros dentro da arca, Noé, sua família e a miríade de animais flutuavam sobre as águas em ascensão. A arca era um refúgio lotado e movimentado, cheio dos sons dos animais. Noé e sua família assumiram a imensa tarefa de cuidar deles, garantindo que cada criatura fosse alimentada e segura durante o tempo na arca. Após semanas, Noé enviou uma pomba para buscar terra seca. Em sua primeira viagem, ela retornou sem nada, mas na segunda viagem, trouxe de volta um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava próxima e as águas estavam recuando. Eventualmente, a arca pousou no topo de uma montanha, à medida que a água lentamente submergia. Noé abriu a arca, libertando os animais e sua família de volta ao mundo, frescos e prontos para um novo começo. Para prometer nunca mais inundar a terra, Deus criou um arco-íris no céu. Era um símbolo vibrante de esperança, marcando um novo capítulo para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. Há muitos anos, no primeiro livro da Bíblia, encontramos a história de 2 irmãos, Caim e Abel. Eles eram filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Caim, o irmão mais velho, era agricultor e cultivava plantações, enquanto Abel, o mais novo, era pastor e cuidava de ovelhas. Certo dia, tanto Caim quanto Abel decidiram oferecer presentes a Deus. Abel escolheu as melhores partes de seu rebanho e Deus ficou muito satisfeito com seu presente. Por outro lado, Caim ofereceu apenas algumas de suas frutas, não as melhores, e Deus não ficou tão contente com seu presente. Caim ficou extremamente chateado e com inveja, pois Deus havia gostado mais do presente de Abel. Deus percebeu a raiva de Caim e tentou conversar com ele, explicando que se ele fizesse coisas boas, ficaria feliz, mas se fizesse coisas más, o mal o seguiria. No entanto, Caim não conseguiu controlar sua inveja por Abel. Num dia, enquanto estavam no campo, a raiva de Caim saiu do controle. Ele pegou uma pedra e a atirou contra Abel com tanta força que o atingiu fatalmente. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, ele respondeu: "Não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão?" Deus sabia o que havia acontecido e disse a Caim que, por ter matado seu irmão, sua vida seria muito difícil dali em diante. Ele não conseguiria mais cultivar plantações e teria que se mudar para longe. Caim expressou sua preocupação de que seu castigo fosse grande demais e que outros pudessem matá-lo por sua ação. Em resposta, Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Caim partiu e foi viver em um lugar chamado Nod,
longe de sua família. Ele teve que sair por causa da terrível coisa que fez ao seu irmão. A história de Caim e Abel nos ensina muitas lições. Ela mostra como a inveja e a raiva podem levar a fazer coisas muito prejudiciais. É um lembrete de que devemos tentar fazer o nosso melhor e ficar felizes pelas conquistas dos outros, e não deixar que sentimentos ruins como a inveja nos dominem. A história também mostra que mesmo quando as pessoas fazem coisas más, Deus ainda se preocupa com elas e quer mantê-las seguras. No livro da Bíblia, há uma história sobre quando Jesus encontra o diabo. Após ser batizado, ele foi para um grande deserto solitário para passar um tempo sozinho, queria orar e falar com Deus. Jesus ficou no deserto por 40 dias e noites sem comer nada, então estava muito faminto. Enquanto Jesus estava no deserto, algo complicado aconteceu. O diabo, um espírito maligno que tenta fazer as pessoas fazerem coisas erradas, veio para tentar Jesus. O diabo sabia que Jesus estava muito faminto, então disse a Jesus: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." Mas Jesus sabia que era errado usar seu poder apenas para se sentir confortável. Então disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, e o fez ficar no ponto mais alto do templo. O diabo disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Mas Jesus respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Finalmente, o diabo levou Jesus a uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. O diabo disse: "Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares." Mas Jesus disse: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás." Depois disso, o diabo deixou Jesus. Jesus mostrou que era mais forte do que qualquer tentação. Essa história de Jesus sendo tentado no deserto nos ensina que às vezes temos que enfrentar escolhas difíceis, mas podemos escolher fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Jesus usou as palavras de Deus para ajudá-lo a fazer as escolhas certas. Isso nos lembra que quando sabemos o que é certo e verdadeiro, podemos resistir firmemente a qualquer tipo de tentação. Há mais de 2000 anos, em uma humilde casa em Nazaré, uma jovem chamada Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel. Gabriel trouxe notícias surpreendentes. "Maria, você terá um bebê especial. Ele será filho de Deus e você o chamará de Jesus." Mas como isso poderia acontecer? Como isso acontecerá? "O Espírito Santo virá sobre você, pois para Deus tudo é possível", respondeu o anjo. Maria estava noiva de José, um carpinteiro. Quando ele soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo apareceu a ele em um sonho dizendo: "José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O filho dela é do Espírito Santo." José acordou do sonho com a mente cheia das palavras do anjo e com o coração cheio de fé. José foi até Maria e prometeu estar ao seu lado, pronto para receber e proteger esse filho milagroso. Juntos, eles se prepararam para a jornada que estava por vir. O imperador Augusto exigia que todos voltassem à sua cidade natal para serem contados. Então, Maria e José partiram em uma longa jornada até Belém, de onde José era. Quando chegaram a Belém, a cidade estava agitada. Todas as estalagens estavam cheias. Maria e José procuraram em todos os lugares por um lugar para ficar. Finalmente, um dono de estalagem disse: "Desculpe, não há lugar na estalagem, mas vocês podem ficar no estábulo nos fundos." Naquela noite, em um humilde estábulo rodeado por animais, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Nos campos próximos, os pastores cuidavam de seus rebanhos. De repente,
apareceram anjos iluminando o céu, anunciando: hoje, em Belém, nasceu um Salvador. Vocês o encontrarão deitado em uma manjedoura. Longe dali, sábios viram uma estrela brilhante no céu, um sinal de algo extraordinário. Eles seguiram a estrela sabendo que ela os levaria a um novo rei. Os pastores correram para Belém e encontraram o bebê Jesus na manjedoura, exatamente como os anjos haviam dito. Os sábios também chegaram trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria tem sido compartilhada ao redor do mundo. Ela nos lembra que as coisas mais preciosas muitas vezes começam da forma mais simples. No futuro, chegará um dia em que Deus julgará todas as pessoas que já viveram. É chamado de Dia do Julgamento, e é quando Deus decide quem irá para o céu e quem será lançado ao inferno. No dia do julgamento, acredita-se que Jesus voltará à terra. Não será um retorno silencioso, será poderoso e glorioso. A Bíblia diz que haverá trombetas altas, e todo o mundo saberá que Jesus voltou. Jesus parecerá o grande Rei dos céus. O céu mudará e todos, não importa onde estejam, o verão. As pessoas que morreram serão trazidas de volta à vida. Junto com todos os que ainda estão vivos, se reunirão diante de Deus. É quando o julgamento começará. Jesus será como um rei sentado em um grande trono majestoso, e todos estarão diante dele. Neste dia, tudo o que já fizemos, falamos ou até mesmo pensamos será conhecido. Nada será oculto. A Bíblia diz que livros serão abertos, incluindo o livro da vida, que contém os nomes de todos que escolheram seguir Jesus e viver de uma maneira que agrada a Deus. As pessoas serão julgadas com base em suas ações e se escolheram aceitar o amor e o perdão de Deus. Aqueles que seguiram Jesus e pediram perdão pelos erros que cometeram serão convidados a viver com Deus para sempre em um novo mundo perfeito chamado céu. O céu é descrito como um lugar bonito, onde não há tristeza, dor ou sofrimento. Mas para aqueles que escolheram não seguir a Deus e se afastaram de seu amor, a Bíblia diz que serão separados de Deus e não poderão viver no céu. Esta parte do dia do julgamento é triste e serve como um lembrete de quão importante é pensar nas escolhas que fazemos. O dia do julgamento é sobre justiça e equidade. É um dia em que Deus fará tudo certo. Todas as coisas erradas no mundo, como mentir, machucar os outros ou ser egoísta, serão tratadas. Também é um dia de esperança para muitas pessoas, porque significa que a bondade e o amor de Deus finalmente tornarão tudo no mundo bom e correto. A história do dia do julgamento nos ensina que nossas ações e escolhas importam. É um lembrete para viver de maneira gentil e boa, pedir perdão quando erramos e nos importar com os outros. Também é uma história sobre a promessa de Deus de fazer um novo mundo onde tudo seja justo, pacífico e cheio de amor. Na antiga terra da Judéia, nasceu uma criança especial chamada João. Seu nascimento foi um milagre, pois seus pais, Zacarias e Isabel, eram muito velhos e nunca haviam conseguido ter filhos antes. Antes de João nascer, um anjo apareceu a Zacarias e disse a ele que seu filho teria uma missão importante de preparar o caminho para o Senhor. Conforme João crescia, ele se tornava diferente dos outros. Ele vivia no deserto, longe das cidades e vilas. Suas roupas eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro em volta da cintura. João começou a pregar para as pessoas no deserto. Ele tinha uma voz poderosa que ecoava pelo deserto, chamando as pessoas ao arrependimento, o que significa se afastar de fazer coisas erradas e voltar-se para Deus. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, como sinal de que estavam mudando seus corações e suas vidas. As pessoas começaram a falar sobre João. Nunca tinham visto alguém como ele antes. Alguns pensavam que ele poderia ser o Salvador especial, o Messias, que Deus havia prometido. Mas João sempre dizia: "Eu não sou o Cristo, estou apenas aqui para preparar o caminho para ele." Um dia,
Jesus mesmo veio ao Rio Jordão, onde João estava batizando. Quando João viu Jesus, soube que ele era aquele de quem havia falado. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mesmo achando que não era digno de batizar Jesus, Jesus insistiu, e João o batizou. Quando Jesus saiu da água, algo miraculoso aconteceu. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus. Após batizar Jesus, João continuou pregando e falando às pessoas sobre a vinda do reino de Deus. Mas nem todos gostavam do que João dizia. Ele era honesto e confrontava as pessoas, inclusive o rei Herodes, quando estavam fazendo coisas erradas. Isso trouxe problemas para João e ele acabou sendo preso. A vida de João teve um final triste. A pedido da filha de Herodes, instigada por sua mãe, Herodias, que não gostava das suas críticas, João foi executado. O papel de João na Bíblia nos ensina sobre a importância de ser corajoso e falar a verdade, mesmo quando é difícil. Há muito tempo, numa região chamada Galileia, viveu um homem chamado Jesus. Ele era um professor que ensinava às pessoas sobre o amor de Deus e como viver de maneira que agradasse a Ele. Jesus ficou famoso por sua sabedoria e pelos milagres que realizava, atraindo pessoas de todas as partes para ouvi-lo falar. Certo dia, Jesus viu uma grande multidão reunida para ouvi-lo e decidiu subir ao topo de uma montanha para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo bem. Seus amigos mais próximos, chamados discípulos, o acompanharam. Foi nesse momento que Jesus proferiu um de seus ensinamentos mais marcantes, conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus começou o seu sermão com as chamadas bem-aventuranças, que eram bênçãos dirigidas às pessoas que geralmente eram esquecidas ou passavam por momentos difíceis. Ele disse coisas como: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, mostrando que Deus se importa com todos, especialmente com aqueles que se sentem tristes, excluídos ou são tratados injustamente. Em seguida, Jesus falou sobre a importância de amar os outros, até mesmo os nossos inimigos. Ele ensinou que, em vez de nos vingarmos das pessoas que nos magoam, devemos ser bondosos e perdoá-las. Isso era uma ideia nova para muitas pessoas, pois estavam acostumadas a serem amáveis apenas com seus amigos. Jesus também ensinou sobre a importância da honestidade, de não se preocupar demais com as coisas materiais e de confiar que Deus nos provê o que precisamos. Ele falou sobre não julgar os outros e sobre tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados, o que é conhecido como a regra de ouro. Ele enfatizou que amar a Deus e amar as outras pessoas são os mandamentos mais importantes, mostrando que o amor é mais importante do que simplesmente seguir regras. Após terminar seu sermão, as pessoas ficaram maravilhadas. Nunca tinham ouvido alguém ensinar como Jesus antes. Suas palavras estavam cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha continua sendo extremamente relevante hoje em dia. Ele nos ensina como ser gentis e bons uns com os outros, mostrando que a humildade, a preocupação e o amor são o que nos fazem verdadeiramente felizes e nos aproximam de Deus. Em uma época distante, nas terras ancestrais de Jerusalém, viveu um homem chamado Jesus. Conhecido por seus ensinamentos de amor, bondade e a palavra de Deus, Jesus atraiu pessoas de longe para ouvi-lo falar e testemunhar os milagres que realizava. No entanto, nem todos viam Jesus como uma força do bem. Alguns dos líderes e mestres da cidade sentiam-se ameaçados por sua crescente influência e pelas verdades que ele proferia. Eles tramaram para prendê-lo, temendo a mudança que ele trazia. Em uma noite tranquila, enquanto Jesus orava nos jardins de Getsêmani, Judas, um de seus discípulos, movido pela confusão e pelo medo, concordou em traí-lo por 30 moedas de prata. Judas chegou com soldados e, com um abraço, identificou Jesus para que fosse preso.
Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde enfrentou acusações e testemunhas falsas. Apesar de sua inocência, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminada. Então, o levaram até Pôncio Pilatos, o governador romano, esperando que ordenasse a morte de Jesus. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou razão para puni-lo. No entanto, a multidão, instigada pelos líderes, clamava pela crucificação de Jesus. Sentindo-se pressionado e temendo um tumulto, Pilatos concordou relutantemente. Os soldados zombaram de Jesus, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto púrpura sobre seus ombros, chamando-o de Rei dos Judeus. Ele foi conduzido pelas ruas, carregando uma pesada cruz até o lugar chamado Golgota. Lá, pregaram suas mãos e pés na cruz, erguendo-a alto. Em meio a uma dor indescritível, Jesus orou pelo perdão daqueles que o haviam ferido, mostrando compaixão mesmo em seu sofrimento. Por horas, ele permaneceu na cruz, sob o sol escaldante, cercado por alguns seguidores leais e sua mãe, que assistiam com o coração partido. Finalmente, Jesus clamou: "Pai, perdoa-lhes", e deu seu último suspiro. O céu escureceu e a terra tremeu, como se estivesse lamentando a perda do Filho de Deus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por seus seguidores, envolto em linho e colocado em um túmulo, que foi selado com uma grande pedra. Guardas foram colocados do lado de fora para garantir que ninguém roubasse seu corpo. 3 dias depois, algo miraculoso aconteceu. Mulheres que seguiam Jesus foram visitar seu túmulo, apenas para encontrar a pedra rolada e o túmulo vazio. Um anjo apareceu, dizendo-lhes para não temerem, pois Jesus ressuscitara. Jesus, após sua ressurreição, apareceu a seus discípulos e a muitos outros, provando que havia vencido a morte e oferecendo a esperança da vida eterna. Ele instruiu seus seguidores a espalhar seus ensinamentos por todo o mundo. Por fim, Jesus ascendeu aos céus, prometendo que estaria sempre com eles em espírito. Seu sacrifício e ressurreição tornaram-se a pedra angular da fé cristã, simbolizando o triunfo do amor e do perdão sobre o pecado e a morte. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.